Ok, vamos aqui então, né? Dar continuidade à nossa aula. Vocês já foram lá, responderam, colocaram suas opiniões lá. Então agora nós vamos aqui responder, né? Tirar essas dúvidas aí diretamente do Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá, direto pelo Código de Trânsito Brasileiro, para a gente matar isso aí, obter essa informação de uma fonte confiável. Olha só, o artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente. Então, o trator, a máquina, né, destinado a executar trabalhos de construção, de pavimentação. Que máquina é essa? Pá carregadeira, escavadeira hidráulica, moto niveladora, né? Então são essas máquinas. São sujeitos ao registro na repartição competente. Registra em uma repartição. Mas que repartição é essa? Ainda não foi criada ainda pelo órgão de trânsito. Se transitar em via pública, então precisa ter esse registro se ele transitar em via pública, mas essa repartição competente ainda não foi criada pelo órgão de trânsito. Dispensados o licenciamento e o emplacamento. E isso foi dado pela Lei 13.154 de 2015. Talvez alguém já pode falar assim, mas eu já vi uma máquina emplacada. Pode colocar no comentário lá se você já viu. Eu já vi uma reta escavadeira emplacada. Eu já vi uma moto niveladora, uma pá carregadeira com placa. Eu também já vi. Mas veja que essa lei, ó, ela é de 2015. Lei 13.154 de 2015. Dispensa-se o licenciamento e o emplacamento de máquinas de construção. Então não precisa de emplacamento. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Mas e para circular em via pública? Precisa de qual habilitação? Precisa ou não precisa? Então vamos para o próximo artigo do Código para a gente matar essa pergunta aí. Olha só, o artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro está dizendo o quê? O trator de roda, nós temos aqui a primeira imagem, um trator de roda, aqui na primeira imagem. O trator de esteira, nós temos aqui o trator de esteira na próxima imagem. O trator misto, Jackson, trator misto. O que é trator misto? Né? Vamos ver, vou mostrar para vocês, tá? Ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção, de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Então, quem marcou lá, quem colocou lá nos comentários que o trator, a máquina de construção, pode ser circulado na via pública pelo condutor na categoria C, acertou. Se você colocou lá, ó, C, D ou E, você matou 100%, fechou a prova. Se você colocou lá, categoria C, beleza, também matou 100%, fechou a prova. Porém, se você colocou lá categoria D, quer dizer que está errado? Não, não está errado, porque o código aqui fala que o condutor categoria D, ele pode circular com a máquina em via pública. Porém, se você coloca só categoria D, é como se você estivesse falando que quem tem categoria C não pode circular com a máquina em via pública. Entendeu? Se você colocou lá categoria E, é como se você estivesse falando, só pode o condutor habilitado na categoria E. Quem tem categoria C e D não pode. Certo? Então, quem marcou lá, colocou lá
Para circular com a máquina de terraplanagem, construção, pavimentação em via pública, o condutor deve ser habilitado na categoria C, D ou E. Matou a pau, fechou a prova. Então, a partir da categoria C, você pode sim circular com a máquina em via pública. Ah, mas a máquina para circular em via pública, ela precisa ser transportada em cima de uma prancha. Vem cá, aonde que está escrita essa informação aí? Qual o artigo do código que diz que uma máquina, para ser transportada em via pública, ela precisa estar em uma prancha? É claro que ela é deslocada em cima de uma prancha para evitar desgastes, para agilizar o processo. Imagina uma obra a 200 quilômetros, pega um trator de esteira desse, coloca ele para rodar 200 quilômetros, vai danificar o material rodante da máquina, vai levar muito tempo para chegar. Então, coloca na prancha e leva na prancha. Então, pessoal, é um mito quando você ouvir alguém falar assim: ah, o trator não pode circular em via pública, só em cima de prancha. Não existe isso. Olha aqui o artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro, dizendo que o trator pode circular em via pública se tiver um condutor habilitado na categoria C, D ou E. O trator precisa ser emplacado para circular em via pública? Não. A partir de 2015, pela Lei 13.154, o trator não precisa ser registrado e nem emplacado para circular em via pública, não precisa ser licenciado e nem emplacado para circular em via pública. Muito bem? Estamos conversados? Joia! Então agora vamos entender aqui, ó, aquela fala que está lá em cima, ó, o trator de roda, o trator de esteira. O trator de esteira pode circular em via pública? Pode. É claro que o proprietário não vai colocar ele para circular em longas distâncias para não danificar a máquina, para não estragar o material rodante. Mas ele pode sim circular em via pública, desde que o condutor esteja com a categoria C, D ou E. Agora aqui, o trator misto. Que trator é esse, pessoal? Que trator é esse, trator misto? Alguém imagina, tem ideia aí do que é um trator misto? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o que é um trator misto. Olha só o próximo slide aí, ó. Trator misto é o trator que ele possui um sistema com pneus e também um sistema com esteira. Esse trator misto, ele é muito utilizado em terrenos muito acidentados, em terrenos que tem alagamento, na qual, se ele fosse só de rodas, poderia, mesmo que ele traçado, ele ia ter uma certa dificuldade para circular devido ao terreno ser muito alagado ou devido o terreno ter muito acidente, pedra. Então, o trator misto, com a tração na esteira, ele vai matar a pau nesse tipo de terreno. Beleza? Ah, eu nunca vi esse trator. Ele é pouco utilizado mesmo, certo? Pouco utilizado, mas existe o trator misto e o Código de Trânsito Brasileiro contempla esse equipamento aí para circular em via pública, categoria C, para circular com trator misto em via pública. Pessoal, mais um parágrafo aqui, ó. Vamos ver aqui sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, mais uma dúvida aqui, mais um mito que nós vamos acabar com ele aqui agora, tá? Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, vejam que agora o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala apenas de trator agrícola, não menciona trator de construção, de terraplanagem, não. Agora é só trator agrícola. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês verem o que fala lá nos demais artigos do Código. Olha só. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas, execução de trabalho agrícola, vírgula,
de terraplanagem, de construção ou pavimentação. Então, contemplou todos, tanto o agrícola como também aquele destinado a serviço de terraplanagem, construção e pavimentação. Nesse artigo único aqui, ó, nesse parágrafo único, ele está mencionando apenas o trator agrícola, o trator de roda, os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos na via pública também por condutor habilitado na categoria B, redação dada pela Lei 13.097 de 2015. Então, como diz o ditado, né? A gente mata o pau e mostra a cobra. Quem está falando isso aqui? É o professor Jackson? Não. Olha aí, Lei 13.097 de 2015, que adicionou o parágrafo único no Código de Trânsito Brasileiro. Então, se o trator ele é agrícola, se é um trator de rodas agrícola, qual categoria para circular em via pública com esse trator? Categoria B, é o que diz aqui o parágrafo único do artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver algumas imagens? Vamos lá. Aqui, requisitos para circular em via. Olha só, pessoal, é um trator de rodas? Sim. Qual categoria para conduzir esse trator em via pública? Categoria, se você respondeu aí, categoria B, você acertou. Posso circular em via pública se eu tiver categoria C, D ou E? Sim, claro que posso. Mas categoria B é autorizado a conduzir esse trator em via pública. Ah, mas o trator tem que ser conduzido em prancha? Vamos voltar nesse assunto. Não. Tá? Não. Trator pode circular em via pública, sim, senhor. A não ser que tiver uma regulamentação do município, da prefeitura, proibindo o trânsito de tratores em via pública. Aí, ok, a prefeitura ela tem todo o poder de legislar dentro do seu território. A não ser que o órgão responsável pela via também coloque uma sinalização ali dizendo que é proibido máquina circular naquele trecho. Então, o órgão responsável pela via também ele tem como legislar, ele tem poder sobre aquele trecho ali que ele regulamenta. O Código de Trânsito Brasileiro deixa claro que é permitido, mas os órgãos responsáveis por cada via têm o poder de legislar sobre ela, tá? Agora, perguntinha. Qual categoria para circular com o trator agrícola em via pública? Vamos lá? Categoria B. Joia. Esse trator aí, categoria B? Sim, categoria B. Agora me responde aqui. Qual categoria para circular em via pública com esse equipamento aqui, ó? Olha só, o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Qual categoria para circular com essa máquina agrícola em via pública? Aí alguém pode estar pensando assim, esse aí é muito grande. Esse aí, para circular na via pública com esse aí, o condutor, ele tem que ter categoria E. Olha o tamanho desse bitelo aí. Você tá doido? Ele é grande demais. Pessoal, vamos voltar lá no parágrafo único. Vamos lá, ver se fala alguma coisa em relação a tamanho, peso, comprimento. Vamos lá. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalho agrícola. Pessoal, perguntinha. Esse equipamento é um equipamento automotor destinado a executar trabalho agrícola? Não é? Sim ou não? Sim. Destinado a executar trabalho agrícola. Então vamos voltar lá de novo no parágrafo único. Destinado a executar trabalho agrícola. Poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Observe, ponto final. Por acaso, esse parágrafo único, ele está dizendo assim, se for pequeno, se for um tratorzinho pequenininho. Não. O artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro,
parágrafo único, ele deixa claro que o trator, o equipamento destinado a executar trabalho agrícola pode ser conduzido pelo condutor habilitado na categoria B, independente do seu tamanho. Então vamos lá, ó, independente do tamanho, categoria B para conduzir essa maquinona aí. Beleza, pessoal? Sobre o Código de Trânsito Brasileiro, autorização para conduzir máquinas em via pública, nós ficamos por aqui. Alguma dúvida, algum comentário, pode ir lá no chat, coloca lá no fórum que a gente vai trocando ideias, alguma dúvida a gente vai respondendo vocês, tá bom? Abraço e até a próxima aula.